Estrangeiro, ela é o Ícaro da NASA. Felizmente, a sonda de pesquisa Parker Solar Probe não derreteu suas asas quando recentemente entrou em contato próximo com o Sol. Novamente, enquanto a nave espacial já havia se aproximado de nossa estrela hospedeira a 13 milhões de milhas em 2023, ela agora está quebrada para seu próprio recorde ao voar a 6 milhões de milhas de nossa poderosa doadora de calor e vida. E, de fato, os dados coletados pela Parker Solar Probe em sua missão mostram nossa estrela sob uma luz completamente nova. Mas como isso é possível? Como uma sonda pode ir até uma fornalha cósmica sem queima instantânea? E como ela conseguiu decifrar um enigma tentador do vento solar que tem confundido os especialistas desde a década de 1960? Para a maioria de nós, as férias de Natal são um momento de reflexão aconchegante. Mas a Parker Solar Probe passaria a véspera de Natal de uma forma um pouco diferente. Afinal, 24 de dezembro de 2024 foi um dia de registros para a espaçonave. Por outro lado, a NASA anunciou que seu Sunstriker atingiu uma velocidade incrível de cerca de 690 milhas por hora, tornando-o mais rápido do que qualquer outro objeto feito pelo homem através do espaço. E por outro lado, esse curso alucinante levou a cabo uma sonda a 6 milhões de quilômetros do Sol. Isso fez com que houvesse um novo registro de aproximação solar. Mas levaria até 26 de dezembro para que os especialistas da NASA pudessem dar vazão aos seus gritos de alegria. Especificamente, houve silêncio de rádio por um dia após o voo sensacional. Mas o sinal que chegou à Agência Espacial do Zewanda no Boxing Day confirmou que a Parker Solar Probe havia sobrevivido ilesa ao seu domínio sobre o Sol e estava funcionando conforme desejado. E assim aconteceu que a sonda foi capaz de começar a transmitir os primeiros dados de telemetria para a Terra bem no tempo para o dia de Ano Novo. E, em uma atualização da missão no dia seguinte, a NASA anunciou que os instrumentos científicos da Parker Solar Probe também estavam completamente intactos. Além disso, os conjuntos de dados demonstraram que os comandos programados do computador de voo foram executados com sucesso, mas que novos insights inovadores estavam escondidos em nossos novos dados. Afinal, a gerente do programa, Helen Winters, da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, enfatizou que a espaçonave estava fazendo observações que ninguém jamais havia conseguido fazer antes. Bem, a resposta a tanta série, no entanto, é que as informações recolhidas pela Parker Solar Probe ainda são um livro fechado. Mas, felizmente, não por causa de um erro de transmissão imprevisto, mas simplesmente porque o restante dos dados não chegará à Terra até o final de janeiro. Isso só acontecerá quando a antena de bordo mais potente estiver melhor homologada com nossa casa terrestre para transmitir em taxas mais altas. E, enquanto os especialistas estão atualmente esperando ansiosamente pelos resultados deste encontro quente, uma olhada no futuro também dá motivo para antecipação astronômica. A sonda solar Parker está programada para fazer mais 2 visitas ao Sol este ano, aproximando-se de nossa estrela-mãe em 22 de março e 19 de junho. Aproximadamente nas mesmas velocidades e distâncias. Uma olhada para trás no tempo mostra os insights notáveis que a sonda já apareceu sobre o Sol e que ele tem sido literalmente visto sob uma nova luz desde então. Como a sonda solar Parker sobreviverá ao seu voo para o Sol? Não é coincidente que a sonda solar tenha a palavra Parker em seu nome. Afinal, o astrofísico americano Eugene Parker atraiu a atenção quando jovem, na década de 1950, quando apresentou uma teoria matemática que explicava a existência do vento solar. Em termos simples, isso se refere ao fluxo de partículas carregadas que o Sol emite constantemente para o espaço.
E, embora Eugene Parker tenha morrido em 2022, aos 94 anos, ele foi a primeira pessoa a testemunhar o lançamento de uma sonda com seu nome. Na verdade, a sonda Parker Solar já havia partido para a vastidão do espaço em 12 de agosto de 2018. Mas como ela chegou ao caminho do Sol? De todas as coisas. E por que ela ainda não queimou? Bem, em relação ao objetivo da missão, não podemos esquecer que ainda existem alguns grandes pontos de interrogação em torno do Sol. Isso diz respeito, em particular, às questões de por que uma coroa solar é tão quente e como o vento solar é gerado, e o que o torna tão rápido. Enquanto o esquema de calor dos corpos celestes, como a Terra, aponta de dentro para fora, ou, em outras palavras, as temperaturas diminuem cada vez mais do núcleo para as camadas externas, o Sol tem uma segunda zona de calor confusa com a coroa. Mas o que faz com que a atmosfera externa de nossa estrela hospedeira tenha uma temperatura de cerca de 1 milhão de graus, mais de 200 vezes mais quente do que sua superfície? Como a segunda lei da termodinâmica afirma que o fluxo de calor do mais frio para o mais quente é simplesmente impossível, a coroa de fogo deve ser baseada em outra coisa, e o calor deve surgir dentro dela de alguma forma. Mas como os especialistas finalmente perceberam que não seriam capazes de desvendar esse mistério em suas estações de pesquisa terrestre, eles decidiram enviar uma espaçonave diretamente para a coroa solar. Com a sonda Parker Solar, o fato de ela não ter seguido os passos de Ícaro e se transformado em uma pilha de cinzas é graças a alguns fatores interessantes. Primeiro e mais importante, ao fato de que a temperatura não é o mesmo que o calor em termos físicos. Enquanto a temperatura se refere apenas à energia cinética das partículas e mede a rapidez com que elas se movem, o calor descreve a quantidade de energia concentrada pelas partículas. E, na coroa solar, cada partícula de plasma que está correndo tem uma temperatura extremamente alta. Mas como há muito poucas delas ao mesmo tempo, a Parker Solar Probe terá que suportar temperaturas de apenas 1.400 graus Celsius. Isso é obtido com a ajuda de um grande escudo térmico feito de espuma de carbono e placas de carbono, que recebeu um revestimento cerâmico branco e, portanto, particularmente reflexivo. Para garantir a proteção de outros componentes, os especialistas da NASA receberam mais uma vez materiais especiais, como ligas especiais e trilhas condutoras de safira, cujos pontos de fusão estão bem acima das temperaturas esperadas. O que a Parker Solar Probe descobriu sobre o Sol? Em 2021, chegou a hora da Parker Solar Probe se aproximar do Sol a 13 milhões de quilômetros e mergulhar em sua coroa várias vezes. E embora o voo recorde tenha compreensivelmente feito manchetes internacionais na época, revelando, entre outras coisas, que a superfície da coroa não é uniforme e lisa, mas definida por picos e vales locais, essas não foram, de forma alguma, as primeiras descobertas da missão. 2 anos antes, os dados coletados pela Parker Solar Probe já foram fornecidos aos especialistas com algumas grandes surpresas. Em particular, a descoberta dos chamados zigue-zagues, curvas bruscas de curta duração nos fluxos de partículas do vento solar que quase são rejeitadas de volta para o Sol. Como essas estruturas são formadas por desconhecidos por um longo tempo e, de fato, levaram mais de 3 anos para que o pano de fundo dos misteriosos zigue-zagues pudesse ser decifrado. E isso foi possível com o apoio amigável de outra nave espacial. Quando o Solar Orbiter, desenvolvido pela ESA e NASA, fez seu primeiro voo próximo ao Sol em março de 2022, ele conseguiu capturar umas curvas impressionantes em forma de S, em filme, com sua câmera especial.
Os dados encontrados por outros instrumentos da sonda permitiram que os especialistas analisassem suas características acompanhantes e as circunstâncias exatas. Foi descoberto que as reviravoltas do vento solar ocorrem em linhas de campo magnéticas solares abertas e fechadas, interação entre si. Como resultado, as linhas de campo são reconectadas. Ou seja, o campo magnético sofre uma mudança estrutural abrupta, liberando grandes quantidades de energia. As mais extremas dessas trocas não apresentam formato característico de S e aparecem nas características como inversões de campo magnético. No entanto, esse não era de forma alguma o único mistério solar que a dupla de sondas deveria resolver. Há poucas semanas, a Parker Solar Probe e a Solar Orbiter examinaram, de fato, uma e a mesma corrente de vento solar em diferentes distâncias e, portanto, desempenharam um papel importante na solução de um mistério do vento solar de décadas. Confusamente, o vento solar tem a característica de não desacelerar ou perder energia com o aumento da distância, mas realmente acelerar em sua jornada pelo espaço e resfriar significativamente mais lentamente do que deveria. Teoricamente, esse mistério não é realmente um aspecto moderno, o que é comprovado pelo fato de que os astronômicos na década de 1960 já estavam tentando explicar as propriedades impossíveis do vento solar com um tipo especial de oscilações magnéticas conhecidas como ondas de Alfvén. Eles são basicamente capazes de transportar energia em campos magnéticos e também transferi-la para o plasma circundante. Os zigue-zagues descobertos, por sua vez, forneceram uma primeira indicação importante da existência real de ondas de Alfvén no vento solar. E feliz coincidência, finalmente encontrou uma prova definitiva dessas hipóteses há muito debatida. Quando as duas sondas viajavam independentemente na mesma área, a sonda solar Parker passou pela borda externa da coroa solar a uma distância de apenas 9 milhões de milhas, enquanto a Solar Orbiter passou pelo fluxo de plasma a uma distância de 89 milhões de milhas. Em outras palavras, uma sonda examinou o mesmo fluxo em diferentes estágios de sua jornada do Sol para o espaço, e revelou uma diferença emocionante. Embora o vento solar tivesse a mesma energia total em ambos os pontos, ela foi distribuída de forma diferente. Expressa em números, cerca de 10% da energia ainda estava armazenada na forma de ondas magnéticas, Alfvén perto do Sol, enquanto a proporção nos alcances externos era de apenas cerca de 1%. Ao mesmo tempo, no entanto, as partículas do vento solar ganharam uma quantidade aproximada de energia ausente de 3,9 watts por metro quadrado, o que, por sua vez, deu um aumento de velocidade e os aquecimentou. E esse é precisamente o ponto crucial. Os dados mostram que as ondas de Alfvén devem ter transferido sua energia para o vento solar e, portanto, exercem o papel de âncora de Sod longo, acelerando o vento solar e fazendo com que ele esfriasse mais lentamente do que seria esperado. E então acontece que esse quebra-cabeça de pesquisa, que manteve os cientistas na dúvida por mais de meio século, pode finalmente ser resolvido. E, se você ainda não se inscreveu, esta é a sua chance. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like para apoiar nosso trabalho.